Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15 em diante, nós vamos meditar na palavra de Deus. Marcos 16, 15, diz assim, olha: disse Jesus: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Amém. Senhor, fale conosco nesta noite a tua santa palavra, que a palavra nesta noite encontre uma terra fértil em cada um dos nossos corações. Por isso eu repreendo e eu ordeno que saia todo o espírito contrário à tua palavra. Que a tua palavra nos fortaleça, nos edifique, nos guie, nos ensine, e nós louvamos ao Senhor e agradecemos por esta palavra maravilhosa que vem do céu, no nome de Jesus, amém. Amém? Olha o que Jesus está dizendo: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E aí eu vou trazer alguma coisa para que você entenda o que Jesus está dizendo verdadeiramente nesses versículos que nós acabamos de ler. Você perceba que Jesus, ele não pede para nós falarmos apenas com um grupo específico de pessoas. Ele não pede para pregar só para judeu, mas ele também não pede para pregar só para os romanos, ele não pede para pregar só para os indígenas, só para os mais ricos, nem os mais pobres, mas também ele não usa uma expressão que muitos confundem. Ele não diz: preguem para os meus filhos, preguem para os filhos de Deus. Não, ele diz: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, toda a criação de Deus, e quando fala a toda criatura, está falando do ser humano, está falando do homem. Nós, homens, mulheres, nós seres humanos, nós somos criaturas de Deus. Então, Jesus está dizendo: a todos os seres humanos, vocês vão e preguem o Evangelho. É interessante que aqui ele diz: prega o Evangelho a toda criatura, a todos os seres humanos. Só que ele não considera toda criatura como filho de Deus. Olhem bem, que interessante isso. Não está dizendo aqui, Jesus poderia: preguem para os meus filhos, preguem para os meus irmãos, preguem para os meus seguidores, preguem para os judeus. Não, mas ele diz: pregue para toda criatura. Nós temos que pregar, e nós pregamos o Evangelho de Cristo a todas as pessoas, não importa a posição social, não importa a cor da pele, não importa quem ela era, não importa de que família. Nós estamos anunciando o Evangelho de Cristo, o Evangelho que salva, o Evangelho que cura, o Evangelho onde recebemos o poder do Espírito Santo, e nós estamos aguardando ansiosamente o retorno do nosso Rei Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. Então, quando nós anunciamos aquilo que cremos através das Escrituras, nós estamos seguindo os passos que Jesus, ele nos diz. E aí ele diz: quem crer e for batizado, esse será salvo. Aquele que não crê, automaticamente ele não é batizado. Então diz que este será condenado. E eu vou explicar um pouco melhor a respeito disso, para nós entendermos nesta noite. A palavra batismo,
Ela tem a sua origem na língua grega e significa imergir, mergulhar, colocar para dentro de, ou identificar-se com. Então, o batismo é uma identificação com Cristo na sua morte e ressurreição. E é exatamente isso que nós fazemos. Quando nós nos batizamos, nós estamos nos identificando com o Senhor. Assim como Ele morreu para perdoar os nossos pecados, nós cremos que ao terceiro dia Ele ressuscitou e Jesus está vivo. Você crê nisso, meu irmão? E aí nós precisamos entender a obra de salvação. Para isso, eu vou rapidamente falar desde o Gênesis até o texto aqui que nós lemos. Se eu preparei algo em torno de 3 horas e 43 minutos e 5 segundos para essa pequena introdução que nós vamos meditar na palavra de Deus. Olha só, a Bíblia diz que por causa do pecado, o homem se separou de Deus. Porque Deus, Ele é santo, e Ele não pode contemplar o pecado, Ele não pode com o pecado. Então, quando Adão peca lá no jardim do Éden, ali então há uma separação. O homem agora não tem mais contato com o Criador. A criatura agora não tem mais contato com o Criador, com Deus. Mas aí Deus, Ele cria um plano. Ele diz que da semente na mulher nasceria aquele que iria pisar a cabeça da serpente, a cabeça do diabo. Para quê? Para nos reconciliar novamente com o Criador. Os anos se passaram e vem Jesus. Jesus, Ele é a nossa esperança. Jesus, Ele é a nossa salvação. Jesus, Ele é o nosso socorro. Jesus é tudo que nós precisamos. E Ele veio por causa do amor de Deus. Lá em João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou a humanidade, os seres humanos, de uma maneira tão grande, que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque, irmão, a verdade, ela é só uma e não existe outra. Existe uma vida eterna com Deus e existe uma vida eterna sem Deus. Esta é a verdade. Existe algo que nós chamamos de céu e existe algo que nós chamamos de inferno. E um dia todas as pessoas, todos os seres humanos estarão diante desta realidade. Um dia as pessoas irão ver com seus próprios olhos que o céu é real e que o inferno também é real. Aquele que for para o inferno não vai sair do inferno nunca mais. Mas aquele que for para o céu, ele também não vai sair do céu nunca mais. Eu desejo que quando você estiver diante desta realidade, você esteja no céu com o Senhor, porque de lá você não vai sair nunca mais. Só que para isso nós precisamos fazer escolhas. Por quê? Porque para estar ao lado de Deus eternamente, nós precisamos aceitar o plano. Qual é o plano? Jesus veio para pagar o preço pelo meu pecado. E aí eu vou falar de mim. E quando eu estiver falando de mim, você pode pensar a seu respeito também. Porque eu, Gesiel, eu não poderia pagar pelos meus pecados. Eu não poderia pagar pelos meus erros. Eu não poderia pagar pelas minhas falhas. Mas Jesus, por causa do amor tão grande por mim, Ele veio na terra, Ele sofreu no meu lugar, Ele pagou a dívida, Ele perdoou os meus pecados, e por isso hoje eu tenho uma nova vida em Cristo. Essa nova vida em Cristo, aqui está falando a respeito do batismo, que é, nós morremos com Cristo na cruz para uma vida de pecado, e nós ressuscitamos com Cristo para uma nova vida com o Senhor. E é isso que nós cremos. E aí eu quero mostrar alguns versículos para você, para que você creia na palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz. O batismo, ele representa morte, sepultamento e ressurreição. Abra sua Bíblia lá em Romanos
Romanos, capítulo 6, o versículo 3. Romanos, capítulo 6, o versículo 3, diz assim, olha: ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então o que o batismo representa para nós? Nós cremos em Jesus, nós confiamos em Jesus, e assim como Jesus morreu, foi sepultado e Ele ressuscitou, quando nós somos batizados, a representação, o significado é que nós estamos morrendo para uma vida de pecado, morrendo para o velho homem com as suas práticas pecaminosas. Nós estamos sendo sepultados para essa vida velha, e agora nós ressuscitamos. É por isso que o ato do batismo olha, não parece? Nós estamos matando alguém, repousa lá, né? Coloca ele lá, sepulta ele, depois nós ressuscita, traz ele de volta. Então nós matamos o velho homem e nós trazemos de novo para uma nova vida com Cristo. E é isso que está dizendo aqui. Olha, Cristo que foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. É por isso que em Cristo nós somos novas criaturas. É por isso que em Cristo nós temos uma nova vida. Por quê? Porque nós morremos para o pecado. Nós morremos para o passado, para o velho homem, e agora nós ressuscitamos uma nova vida, e essa vida ela é em Cristo Jesus. Lá em Colossenses capítulo 2, o versículo 12, abre a sua Bíblia aí, Colossenses 2, 12, diz assim, olha: tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, como nós cremos que Jesus morreu na cruz e ao terceiro dia Ele ressuscitou, nós, quando nos batizamos, nós declaramos ao mundo que nós também morremos para o velho homem com as suas práticas, e nós ressuscitamos novas criaturas agora para servir ao Senhor. Então é uma questão de fé, uma atitude de fé. Se eu creio que Jesus é o meu Salvador, se eu creio que Jesus pagou a dívida do meu pecado, se eu creio que Jesus morreu por mim na cruz, então agora, para mostrar para todas as pessoas que eu creio nesta nova vida, eu decido me batizar. Eu decido agora mostrar, e aí, por isso que aqui nós estamos diante da igreja, vocês estão aqui, nós estamos diante da igreja, seus familiares, amigos, né? As pessoas que vocês trouxeram, eles vão testemunhar que vocês morreram para o pecado, e vocês vão renascer para servir ao Senhor, para uma nova vida com Cristo. É isso que o batismo representa para nós. Ela é uma ordenança do próprio Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 28, aonde está baseada a nossa visão aqui da quarta igreja. Mateus capítulo 28, versículo 19. Jesus diz a mesma coisa, a mesma ordem. Ele diz: olha, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Você perceba que
quando nós analisamos esse texto, e é exatamente isso que vai acontecer, e aí, irmãos, eu peço uma desculpa, né, a vocês. Ora eu estarei me dirigindo a eles que vão se batizar daqui a pouquinho, e aí, ora eu falo com vocês aqui. Mas agora eu quero mostrar para eles o que vai acontecer, porque nesse ato do batismo, aonde vocês ouviram a mensagem do Evangelho, vocês creram, e vocês estão testemunhando a crença de vocês para todos no ato de fé, que é o batismo. Jesus, ele diz aqui, olha, vão e façam discípulos de todas as nações. A partir desse momento, vocês estarão agora seguindo a Jesus, junto com essa igreja aqui maravilhosa, que já ama vocês. Nós já amamos vocês, vocês são parte da nossa família. Nós vamos seguir juntos a Jesus, nós vamos trilhar o caminho da fé juntos, mas primeiro vocês precisam passar pelo batismo. Então Jesus está dizendo, olha, batizam-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e daqui a pouquinho vocês serão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois, Jesus diz, olha, e ensina-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E agora, irmãos, é responsabilidade nossa, da igreja, ensiná-los, assim como Jesus tem nos ensinado, assim como Jesus tem mudado a nossa vida, assim como Jesus tem nos guiado através do Espírito. Agora nós vamos pegar nas mãos deles e nós vamos ensiná-los, nós vamos cuidar deles, nós vamos avançar com eles. Por quê? Porque todos nós estamos aguardando o dia maravilhoso em que nos encontraremos com Jesus nos ares. Amém? Olha só que maravilha. Então nós estamos seguindo isso, nós pregamos o Evangelho, a pessoa crê, ela se batiza, e agora nós assumimos um compromisso com vocês, que é de ensinar vocês no caminho da fé, no caminho cristão. E não é um passe de mágica, as coisas não acontecem num passe de mágica. Aqui agora é dedicação, é aprendizagem. Por quê? Porque nós queremos melhorar cada dia mais para nos encontrarmos com o Senhor. Amém? O batismo, ela é uma atitude de fé, como nós lemos lá em Marcos, quem crer e for batizado. Então, para a pessoa se batizar, ela precisa crer no Evangelho, ela precisa ouvir a pregação, ela precisa ouvir a mensagem de salvação. Ela precisa reconhecer que é pecador e se arrepender dos seus pecados. Ela precisa agora querer uma nova vida com Cristo, e quando ela toma esta decisão baseado naquilo que ela acreditou do Evangelho, então ela se batiza. E aí, irmãos, é por isso que nós não validamos o batismo de criança. Talvez você já foi batizado quando bebê, né? E aí às vezes as pessoas perguntam, pastor, mas eu já fui batizado quando eu era bebê, esse batismo é válido? Não, irmão, ele não é válido. Por quê? Porque o bebê não tem como crer em Jesus, o bebê não tem como se arrepender dos seus pecados, o bebê não tem como reconhecer que ele é um pecador e precisa de um Salvador. Se nós perguntarmos para um bebê se ele se arrepende dos seus pecados, ele nem entende, ele não vai. Se eu colocar o microfone para ele responder, ele vai babar no microfone. Por quê? Porque a criança é pura, ela é inocente, ela não tem pecado. Jesus disse assim, olha, deixa vir a mim os pequeninos, porque dele é feito o reino dos céus. O reino dos céus já é das crianças. Então nós não validamos o batismo de criança. Por quê? Porque nós entendemos, compreendemos através da Bíblia que para se batizar, primeiro precisa crer no Evangelho. Então o Evangelho é pregado, nós cremos e depois nós nos batizamos. Então quem pode se batizar? E quando nós devemos nos batizar? Quando a pessoa está esclarecida da obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e acredita com todo o seu coração, ela crê, eu reconheço que Jesus morreu por mim, Ele é meu Salvador, então ela está pronta para se batizar.
Aí, irmãos, tem algumas igrejas que elas fazem um curso de batismo antes, um curso preparatório antes. Aqui na nossa igreja, nós já fizemos esse curso de batismo várias vezes, e não tem nada errado nisso, mas nós cremos, através da Bíblia, que não é necessário uma preparação antecipada, não é necessário um curso antecipado para se batizar. Você precisa crer no Evangelho. Se você crê no Evangelho, se você crê em Jesus, você está pronto para se batizar. Quer ver o que a Bíblia nos fala a respeito disso? Abre lá sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o versículo 38. Atos 2, 38 diz assim, olha: depois do Pentecostes, Pedro vai pregar para as pessoas, e aí eles ficam preocupados com a mensagem de Pedro, e eles perguntam para Pedro assim: e agora, o que nós devemos fazer para ser salvos? Aí Pedro responde, versículo 38 do capítulo 2 de Atos. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, é para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Pedro deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se desta geração perversa. Olha o versículo 41. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aí eu pergunto para você, irmão, aonde nesse tempo aqui você lê que teve um curso para essas 3.000 pessoas? Aonde você vê que teve uma preparação para essas 3.000 pessoas? Aonde você lê? Nós não lemos. Então Pedro estava pregando. Enquanto ele estava pregando, você leu, eles creram na mensagem, e quando eles creram, eles foram batizados. Quase 3.000 pessoas batizadas naquele dia. Fala bem isso, versículo 41. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Eles creram. E aí você vai ver, depois do decorrer aqui do capítulo, que depois, aí eles estavam reunidos com a igreja, no templo, nas casas. Por quê? Porque aí agora, aqueles que já eram mais velhos na fé, eles estavam ensinando os novos convertidos. Essa é a missão. Agora, olha o capítulo 8. Abre lá. Atos, o capítulo 8, o versículo 30. Diz assim, olha: correndo para lá, Felipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, então perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explica? E convidou Felipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: por que peço que você me explique a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou fala de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Então ele estava explicando para aquele eunuco que a leitura que ele estava fazendo tinha se cumprido há poucos dias em Jesus o Cristo. O 36, seguindo pelo caminho, chegaram ao lugar onde havia água. Então o eunuco disse: aqui está a água, o que impede que eu seja batizado? Aí Filipe respondeu: vai até Jerusalém,
participa do cursinho para o batismo, prepara, a hora que você sentir... Está escrito isso aí na sua Bíblia? Não, está escrito isso aí lá no telão? Cadê? Coloca lá, versículo 37, Atos 8, 37. Olha lá, ó. Então respondeu Filipe: é lícito, se você for a Jerusalém, passar pelo curso de batismo e... Não está escrito ali. Está escrito ali? Não está. Por quê? Porque não é necessário. Para você se batizar, você precisa crer. Ó, é lícito se você crê de todo o coração. Ele estava no meio do caminho. O eunuco falou: ó, tem água aqui. O que me impede de ser batizado agora? O Filipe disse: nada. Se você crê de todo o seu coração, você está pronto para se batizar. Então, para batizar, o que nós precisamos é crer de todo o nosso coração na obra de Jesus de salvação na cruz. Ainda em Atos capítulo 16, versículo 30, diz assim, olha: depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites, e logo a seguir, eles e todos os membros da casa dele foram batizados. Paulo e Silas, eles estavam presos na prisão, você conhece a história, e aí eles estavam presos. De repente o anjo vem e sacode o local, e as portas se abrem, a prisão agora está aberta, mas nenhum preso fugiu, nem Paulo e Silas. O carcereiro, quando viu aquilo, ele ficou preocupado, ele ia se matar. Por quê? Porque ele achou que aconteceu isso tudo, os bandidos fugiram, os presos fugiram. De repente Paulo grita, fala: ó, não se mata não faz nada não, que nós estamos aqui. Aí Paulo começa a pregar o evangelho, Paulo começa a falar a respeito de Jesus, e eles perguntam: o que nós precisamos então para ser salvo? Porque nós estamos acreditando em Jesus. E Paulo diz: então creia no Senhor Jesus, será salvo você, e não só você, mas toda a sua casa, toda a sua família. E naquela mesma noite, naquela mesma hora da madrugada, a Bíblia diz que o carcereiro e a família dele foram batizados. Então você vê que você pode se batizar no mesmo instante, é na mesma hora. O que você precisa é crer, é ter fé, é confiar. E se você confiar, você está pronto. Então quem pode se batizar e quando você pode se batizar? Se você crer de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e que Jesus foi enviado ao mundo para morrer no seu lugar, para pagar pelos seus pecados, que Ele ressuscitou, está vivo e breve voltará para buscar a sua igreja. Se você crê nisso, você está pronto para se batizar, você está apto para se batizar. Então hoje é um dia maravilhoso. Ali nós temos os irmãos que eles creram, eles aceitaram a Jesus, e daqui a pouquinho eles vão nascer de novo, eles vão morrer criatura, e eles vão nascer, eles vão renascer filhos de Deus. Você crê nisso? Amém? Agora, eu quero mostrar algo interessante para você rapidinho, e aí eu já vou encerrar. Mateus capítulo 3, olha o que diz. Mateus capítulo 3, o versículo 16, quando Jesus ele é batizado, porque sim, Jesus ele foi batizado para nos dar o exemplo. E quando ele foi batizado, versículo 16 do capítulo 3 de Mateus diz assim, olha: depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dizia do céu: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Olha só, 3 coisas importantes que nós aprendemos no batismo de Jesus, e que eles são realidade
na nossa vida quando nós nos batizamos. Primeiro aqui diz, olha, depois de Jesus batizado, os céus se abrem sobre Jesus. Os céus abertos representam o acesso ao reino do céu. Olhe bem, o céu aberto representa o acesso ao reino do céu. Jesus, ele diz para Nicodemos assim, olha, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olhem bem, então o batismo, ele nos dá acesso ao reino de Deus. A Bíblia diz que nós fomos resgatados do reino de trevas e nós fomos colocados no reino do seu Filho amado, no reino de luz. Por quê? Porque quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, agora a vida que nós vivemos, ela não é mais nossa, mas Cristo é que vive através de nós. Então é o acesso que nós temos ao reino do céu. Por isso, quando Jesus sai da água, o céu se abre. A segunda coisa, o Espírito Santo vem sobre Jesus. Aqui mostra que nós também recebemos o Espírito Santo. Daqui a pouquinho eu vou batizar vocês com água, mas Jesus vai batizar vocês com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer morada no coração de vocês. O Espírito Santo vai fazer a ligação entre vocês e o Pai. O Espírito Santo é aquele que não nos deixa sozinhos em nenhum momento. O Espírito Santo é aquele que nos momentos mais difíceis da nossa vida, que nem orar nós conseguimos, a Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo estará em vocês daqui a pouquinho, porque isso é promessa. Por isso, na mensagem de Pedro lá em Atos, nós vemos ele dizendo, olha, arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus, e vocês vão receber o maior presente de todos. Qual é? O Espírito Santo fazendo morada em nós. Olha que presente maravilhoso. Assim como Jesus, o Espírito Santo veio sobre Jesus, assim que ele se batiza, o Espírito Santo também virá sobre nós. E a terceira coisa que aconteceu, aleluia, versículo 17 diz: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Jesus estava sendo reconhecido publicamente diante de todos como Filho de Deus. Porque, irmão, o céu abre, o Espírito Santo vem, de repente vem a voz do céu: este é meu Filho. A mesma coisa vai acontecer na vida de vocês daqui a pouquinho. O céu se abre, o acesso ao reino está liberado, o acesso ao trono da graça, o caminho que é Jesus, nós estamos passando pelo caminho, nós estamos passando pela porta. O Espírito Santo, ele vem como promessa. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Jesus batiza com o Espírito Santo. Só que a terceira coisa que aconteceu aqui, diz que Deus se manifesta. Ele fala. Este, está falando sobre Jesus, este é o meu Filho amado. E aí, até agora, eu vou assim, com todo o carinho do mundo, não quero que vocês se ofendam, mas todo o carinho do mundo eu vou dizer para vocês. Até agora, e até daqui a alguns minutos, vocês ainda não são filhos de Deus. Vocês são criatura. É estranho a gente ouvir isso, né? Porque a gente escuta por aí das pessoas, até mesmo dos nossos antepassados, que todos são filhos de Deus. Não. Todos não são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. Então, até esse momento, vocês são criaturas de Deus. Mas essas três coisas que aconteceram com Jesus, elas também vão acontecer na vida de vocês, assim como aconteceu na minha, assim como aconteceu na vida de muitos que aqui estão. No Evangelho de João, o capítulo 1, o versículo 10, olha o que diz: o Verbo estava no mundo,
o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Quem é o verbo? O verbo é a palavra. Quem é a palavra? É Jesus. Está falando de Jesus. Olha, Jesus estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu a Jesus, o mundo não sabe quem ele é. Olha o versículo 11: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele veio para os judeus, ele nasceu naquele povo, ele veio daquela descendência, mas os seus o rejeitaram. Os judeus não reconheceram Jesus como o Salvador, os judeus não reconheceram Jesus como Messias, os judeus não reconheceram Jesus como Cristo vindo para nos dar uma nova vida. Mas aí que entra a graça maravilhosa, o presente de Deus no versículo 12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, daqui a pouquinho vocês vão morrer como criaturas, mas vocês vão ressuscitar como filhos de Deus. Por quê? Porque aqui a Bíblia está dizendo: todos aqueles que receberam a Jesus. Como é que nós recebemos Jesus? Nós recebemos o Evangelho, nós recebemos a palavra, nós recebemos o sacrifício, nós recebemos o perdão, nós recebemos o convite para segui-lo, para ser discípulos, para uma nova vida. E quando nós recebemos a esse Jesus, o que é que demonstra que vocês receberam a Jesus? É a atitude de fé pelo batismo, é querer a nova vida pelo batismo, é se entregar a Cristo através do batismo, através da fé. E aí ele diz: olha, e a estes Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, daqui, hoje, agora, vocês ainda são criaturas, daqui a pouquinho vocês serão filhos de Deus. Olha que maravilha. Aí vocês talvez fiquem preocupados. Eu digo: olha, não se preocupe. Não se preocupem com o que virá após o batismo, porque é uma nova vida, é uma nova caminhada. Mas vocês não estão sozinhos. Vocês lembram que nós lemos lá em Mateus que Jesus está conosco todos os dias da nossa vida. Vocês não estarão sozinhos, porque o Espírito Santo habitará no coração de vocês para sempre. Vocês não estarão sozinhos, porque vocês têm essa igreja maravilhosa que estarão cuidando de vocês, segurando na mão de vocês, caminhando junto para servirem a Jesus. Então vocês, e sabe, o Satanás, ele vai tentar colocar dúvida, incerteza na mente e no coração de vocês. Mas será que é assim mesmo? Será que é dessa forma mesmo? Não duvidem, continuem com esta fé, continuem com esta certeza, continuem crendo, porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que é o Espírito Santo que confirma, que testifica no nosso espírito que verdadeiramente nós somos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, aplaudam ao Senhor. Glória a Deus. E o batismo, ele é definitivo. Só precisa acontecer uma única vez, numa única atitude de fé. Efésios capítulo 4, versículo 1, diz assim: por isso, eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a quem foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Deus está conosco em todos os momentos. Amém? Olha só que maravilha. Glória a Deus.
Feche seus olhos.